Então, bom. Você que tem alguma dúvida, pode mandar pra gente. Hoje a gente vai falar sobre como substituir o açúcar nas suas preparações. A gente está recebendo a Adriane Marcon. Seja bem-vinda. Obrigado, Adri. Ó, é um prazer te receber aqui sempre, porque é muito legal a gente explicar para as pessoas em casa que muitas vezes as pessoas têm essa dúvida. A gente estava falando sobre isso. Tem muitas pessoas que não podem consumir o açúcar. E também, para muitas pessoas, não querem comer o açúcar, ou, enfim, querem substituir nas receitas. Os seus pacientes, geralmente, são pacientes que não podem consumir, que têm o diabetes, ou, por exemplo, muita gente também não quer porque quer fazer a dieta? A maioria é por conta de emagrecimento, saúde, né? Perfeito. Porque a gente sabe que vai muito além da estética, né? Com relação ao açúcar refinado. Exatamente. Então, Perfeito. eu sempre dou dicas, trocas. É claro que um diabético, a gente passa uma opção como um adoçante que a gente vai falar, que são opções melhores. Mas até para quem não é diabético e quer se reeducar, a gente tem várias opções aí mais nutritivas que não fazem mal, né, Edu? Sem dúvida. A gente às vezes associa o açúcar só ali no açúcar branco, mas tem muito açúcar escondido, né? Perfeito. Que a gente acaba não percebendo e aí acaba excedendo as quantidades. E também, não sei se você concorda, mas tem o adoçante certo, a substituição certa para cada tipo de receita. É muito assim também? Sim, e também até em questão de saúde, né? Que tem adoçantes que não são legais. E aí eu vou falar de dois que eu considero que são melhores. Perfeito. Né? Mas não é porque é adoçante que eu posso consumir bastante. Usar à vontade. Que faz mal. Você, de vez em quando, você faz aquela dieta que você não come durante o período. Jejum? Em jejum intermitente, né? O Lucas faz o jejum intermitente, mas o dele não está funcionando porque ele faz de 6 horas. É o horário de restrição. De meia-noite às 6 da manhã. Entendi. É o horário que ele está dormindo, não serve. Para mim funciona. Agora. Por exemplo, o adoçante, ele quebra esse jejum para quem faz? Quebra. Quebra. E hoje a gente tem estudos já que mostram que os adoçantes artificiais, eles também estimulam a insulina, porque ele engana o nosso cérebro. Ele é muito doce. Então o corpo acha que vai entrar, que é açúcar, né? E acaba estimulando a insulina. Então também não é legal. Perfeito. Vamos começar aqui, em quinto lugar, separado em quinto, aqui você separou o adoçante para as receitas, o stevia e o eritritol. Elas são opções boas? O eritritol, ele já é mais fácil para você fazer um bolo, um cookie, uma torta, né? Os doces de um modo geral. Tá. O que a gente pode fazer? Às vezes, ele tem um leve residual mais refrescante, geladinho. Perfeito. Né? Então, nenhum vai ficar igual ao açúcar. Então, Perfeito. a gente pode, de repente, vai fazer um bolo, coloca um pouco do eritritol e coloca umas gotinhas do stevia. Então, depende também do que você vai fazer, né? Perfeito. O stevia combina mais, às vezes, com bebida, poucas gotinhas, porque ele é o mais natural, né? Então, mas ele tem um residual mais forte. Isso, exatamente. Né? A gente não indica tanto para usar, assim, para substituir tudo por conta disso, porque ele tem um residual mais amargo no final. E ele altera daí a receita. Não adianta também você usar algum tipo de adoçante que vai mudar a receita, vai ficar ruim, você não vai tomar. Ou comer, né, no caso. E aí a gente faz o quê? Então dá para fazer um blend igual a gente faz com as farinhas. Sim, misturar. Misturar, até às vezes também um pouco de açúcar de coco, um açúcar melhor, com um pouquinho do adoçante. O xilitol também é bem parecido, mas o xilitol acaba... Hoje em dia a gente vê que ele acaba ocasionando muitos desconfortos, porque ele acaba fazendo desarranjos intestinais, não é? Ele acaba proliferando muito uma diversidade, ele acaba tirando a diversidade das bactérias do intestino. Muita gente tem problema... Muitas vezes a pessoa também não vê a tabela nutricional, não vê nada tal, e tem realmente problemas de desarranjo, gases, não é? flatulência, distensão abdominal. Isso pode ser por alguns tipos de adoçantes também. Sim, e o xilitol é um Principalmente deles. o xilitol. Sim, o eritritol também pode dar um pouco, tem gente que tem mais sensibilidade, mas é menos. E também a gente absorve 10% só dele, o xilitol é mais. No caso da stevia, quando é utilizada em receita, se você colocar um pouco de um concentrado, se tem suco na receita, ou muitas vezes um aromatizante natural, uma essência, pode ser uma boa função para tirar? Pode ser também. Tá. E essa mistura, hoje em dia até eles fazem, né, o stevia com um pouco de talmatina ou algum outro adoçante exatamente por isso. Então a gente usando um pouquinho de cada, para quem é diabético, é melhor. Isso que você falou é interessante. Alguns fabricantes de doces, muitas vezes, eles acabam colocando essa combinação de 1, 2 ou até 3, eu já vi também.
Porque daí você pega, vamos dizer assim, a característica melhor de cada um deles. É mais ou menos isso? E o sabor também não sobressai, né? Perfeito. É claro que, por exemplo, às vezes está escrito assim, produto adoçado com estévia grande. E pequenininho, aspartame e outros adoçantes que não são legais. Então a gente tem que ver nas entrelinhas quais são, né? Sempre importante ler o rótulo para qualquer coisa, para você saber o que você está consumindo, né? Com certeza. Aí você separou aqui também o açúcar de coco. E esse açúcar de coco, para quem não conhece, você fala assim, poxa, o coco é branco. Como o açúcar do coco parece um açúcar mascavo, não é? Parece mesmo. E ele tem um sabor gostoso. Tem, né? ele tem um pouco do residual também do coco, né? Mas de todos os açúcares, ele é o que tem um índice glicêmico menor. O que vai fazer diferença, Edu? Quantidade. Eu sempre falo da quantidade, porque às vezes eu falo para a paciente, ela pergunta, posso usar o açúcar de coco? Pode. Então ela quer usar muito, não dá. Né? É a mesma coisa. A mesma coisa. Quem é diabético, a gente não indica, mas para quem quer perder peso, para quem quer se reeducar, por que eu dei exemplo do bolo? Porque pensa, se você vai colocar, por exemplo, uma xícara dele num bolo, vai comer uma fatia, a gente tem que aprender isso, né, dosar a quantidade. Não tem problema, não vai prejudicar a saúde nem a perda de peso. Ali você separou a geleia de fruta. As geleias de fruta muitas vezes são adoçadas com produtos naturais, tipo maçã. Né? Sim, até a tâmara dá para colocar um pouquinho para adoçar e tudo pouquinho. Por exemplo, você vai colocar o néctar de tâmara para adoçar, vai uma colherzinha de chá, já adoça, e o próprio açúcar da fruta também. E é legal a gente também combinar, por exemplo, colocar até um toque de gengibre, tem gente que coloca anis estrelado, algumas coisinhas que não vai sobressair o sabor, mas vai dar um toque, um aroma especial também. Então, nesse caso, por exemplo, se você usar um bolo e você quiser adoçar com a própria geleia que não tenha o açúcar, você pode fazer. É uma boa alternativa também. Pode. Ou para um iogurte ou para outros tipos de receita. Sim, uma panqueca também a gente consegue fazer e fica bem bacana. Aqui você separou algumas frutas que adoçam também. Eu posso até comentar no caso de um açaí que eu estava tomando, eu pedi um açaí no final de semana. E o açaí não tinha nada, não tinha açúcar, não tinha nada. Legal. Eu coloquei não só adoçou, como deu sabor. Exatamente. Então, fica muito gostoso. Fica. O ideal é isso, né? A gente se adaptar ao nosso paladar. O seu paladar provavelmente já está melhor. Tem pessoas que vai achar horrível, mas vai se adaptando. A gente consegue ir mudando, né? Consegue. Então, a gente chega aqui, quanto mais madura, né, a banana tiver, mais docinha ela fica. Tem bolo que a gente faz com banana só, já adoça. Não precisa de mais nada. Perfeito. Mas meu paladar ainda não está acostumado. Põe um pouquinho do açúcar de coco, põe a tâmara que adoça, dá para fazer bombom, mousse. A tâmara também é utilizada, né? É que a tâmara, muitas vezes, acho que é a questão do preço dela. Como ela é mais cara, muitas vezes, para colocar em outras receitas, encarece a receita, mas ela é muito boa. Ela é muito boa e também tem um detalhe, a gente usa pouco, né? Então, por exemplo, você vai fazer alguns bombons, que eu tenho uma receita muito legal de fazer, você usa umas 4, 5 tâmaras só para adoçar, ela é muito doce. Ela é doce. O índice glicêmico dela é maior, mas ela adoça muito. Então você é pouco usa que menos. usa. Isso. Essa é uma forma inteligente de pensar também, né? Porque muitas vezes aquilo que você precisa muito produto para adoçar e o outro que você precisa menos, apesar dele ter mais açúcar, vale mais a pena. Vale mais a pena. E até em questão do valor, né? Às vezes é mais caro. Só que a gente usa bem menos, dura muito mais, né? Olha, tem aquela receitinha da tâmara com morango, parece que você está comendo chocolate, não é? Muito bom. Sim. Depois do almoço, dá vontade de tomar um café. Eu estava tentando lembrar disso agora, chefe Edu. Obrigado, da tâmara com chocolate. Na feira? Sim, sim. No mercado eles fazem isso. Exatamente, aí eles chamam de tâmara de chocolate, né? Eu achei isso incrível, incrível. E com morango também, né? Tâmara com morango fica muito boa. Também. Dá um contraste, fica sensacional. Aqui você separou também para as bebidas quentes. Muitas vezes nos restaurantes vem o pauzinho de canela. E no café eu já reparei uma coisa. Quando a gente usa canela, não dá vontade de você comer doce. Exatamente. Eu trouxe a canela por isso, né? O chá é para representar a bebida, mas serve muito também para o café. Então, se a gente colocar ou um pouquinho de canela em pó, ou assim, ou até ferver a canela na água e depois coar, já dá uma adoçada. Então, já ajuda a ir tirando o açúcar, né, do café. E muitas vezes esse sabor, eu não sei se você concorda, que você coloca mais, ele tira aquele sabor para substituir o açúcar. Não necessariamente ele precisa ser doce para substituir o açúcar. Exato. Muitas vezes um sabor que é mais gostoso, eu vou dar um exemplo. Tem um extratinho de laranja.
se colocado no café, você não precisa colocar o açúcar. Exato. Não é? A gente pode colocar também até leite de coco, um pouquinho adoça, o óleo de coco, fava de baunilha, mas daí já não é tão acessível, mas também adoça. Então tem várias substituições que a gente pode fazer. Porque o café, por exemplo, é muito difícil tirar o açúcar, né? Sim. Então a gente pode ir fazendo trocas e ir acostumando aos poucos. E são também alimentos que são benéficos, então ajuda. Para os alimentos que são aquecidos, por exemplo, eu vou fazer uma banana. Eu geralmente costumo fazer com adoçante de forno e fogão. Um pouquinho, não muito. E ele já adoça, forma uma crostinha e tal. Pode ser utilizado também? Pode. Esses, igual o eritritol pode ser utilizado, o xilitol pode ser utilizado, né, em aquecimento, não tem problema nenhum. É só a gente tomar cuidado com a quantidade, pelo que você falou quantidade também. E aí, às vezes, fazer esse blend mesmo, né? Então, a mistura de um se não e de tiver outro. nenhuma contraindicação. Antigamente a gente não tinha tanta alternativa. Hoje a gente tem. Muitas vezes as pessoas falam com relação a preço também, né? Tem uma variação grande ainda de preço. Tem. Eles são muitas vezes mais caros, mas a tendência é que esses valores, conforme vai tendo mais quantidade de tudo isso, os valores vão abaixando também. Com certeza. E eu falo, as receitas saudáveis, né, com ingredientes bons, a gente consegue opções mais caras e mais baratas. Perfeito. Né? É o que a gente fala da farinha de amêndoas, mas você pode usar o farelo de aveia, pode revezar, distribuir entre as duas. Eu sempre pergunto para vocês, porque eu acho que isso é importante, porque eu pergunto para vocês, não é por bem, lógico, sempre é por bem, para enaltecer o trabalho de vocês, mas também para saber o gosto pessoal. Você em casa, assim, o que você gosta mais de utilizar, se você analisar esses adoçantes? Para receitas? É. Eu uso, por exemplo, se eu vou fazer um bolo de banana, eu tento usar só o açúcar da fruta. Da fruta. Mas, eu quero um pouco mais docinho, eu coloco, assim, meia xícara de açúcar de coco. Perfeito. Para distribuir no bolo todo. Para mim, já adoça. Já basta. Porque eu fui mudando o paladar, então já adoça fácil. O mel não está aqui. O mel também pode ser usado, não? Em poucas quantidades, sim. Porque ele é mais calórico também, né? O índice glicêmico dele é maior, ele vira açúcar muito rápido no sangue, Perfeito. né? Então a gente tem que se atentar. Melado, agave, às vezes ficou famoso porque é mais saudável, tem nutrientes, mas o índice glicêmico é alto. Perfeito. Então a gente tem que se atentar. Eu prefiro mais assim um açúcar de coco, que tem um pouquinho, o índice glicêmico é um pouco menor e você usa pouco, do que algum que a absorção é muito rápida. Você muitas vezes está comendo a bananinha lá, daí você taca mel nela. Exatamente. E a granola com açúcar, né? Aí já era. Aí já era. E essa é uma outra questão também. Muitas vezes tem outros itens que a gente não se atenta ao açúcar e tem muito. Com certeza. Às vezes, Edu, eu vejo as pessoas, por exemplo, comendo um carboidrato e é o caso que a gente sempre fala do suco, né? O concentrado ali com suco com muito açúcar. E a pessoa não percebe que está consumindo também o açúcar ali. Perfeito. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente está consumindo, né? Agora, se você pensar numa sobremesa, para você vai no restaurante e pensa numa sobremesa. E as pessoas sempre ficam em dúvida sobre isso. É melhor comer uma fruta ou um doce, na sua opinião? A fruta é melhor, né? Principalmente fruta in natura, porque ela tem nutrientes. O doce, normalmente, ele é caloria vazia, né? Ele estimula a insulina, ele tem uma rápida absorção, mas não vai te dar nutrientes. A fruta já tem. Então, se for para escolher, é melhor. Mas não significa que você nunca vai comer. Sem dúvida. E cuidado também com alguns itens que muitas vezes tem o açúcar como primeiro ingrediente. Isso me chama muita atenção. Isso. Porque tem ingrediente que tudo bem, tem bastante açúcar, a gente sabe. Mas quando ele vem em primeiro lugar... É o que mais contém fica ali. Atento só, porque o que mais tem naquele determinado produto é o açúcar. Vai lá, Lucas. Não, é porque a doutora acabou de falar, a senhorita acabou de falar que era melhor escolher a fruta, certo? Só que no caso de uma sobremesa, existe o creme de mamão papaya. Que é um doce com sorvete, obrigado. Isso. Tem que ter um sorvetinho. Ele bate com a papaya com sorvete e coloca o cassis por cima. Exatamente. É uma opção. O problema é o cassis, você quer saber? Eu queria saber, na verdade, se fica ali um intermediário, assim. Por ser de fruta, se é mais. Exatamente. Ou doce de banana, por exemplo. Depende da receita. Não necessariamente, porque daí às vezes coloca, por exemplo, tem receitas que vão a fruta, que já tem bastante carboidrato, e ainda coloca leite condensado, açúcar, aí não adianta. Uma goiabada também, que fica ali no meio do caminho. Muita gente acha que, goiabada, eu tô de dieta, tô fazendo, ou bananinha, mas a concentração de açúcar é muito grande. Então é trocar elas por elas. Seria interessante, por exemplo, você falou do açúcar de coco e as pessoas acabam usando muito. Eu misturar o açúcar de coco com a canela, que já dá uma sensação de doce para conseguir diminuir essa ingestão? Com certeza. Eu não consigo tirar o açúcar do café.
testar, coloca menos e coloca um pouco da canela para ir melhorando isso e vai mudando aos poucos, né? É ótimo. Cocada também entra nesse mesmo Também. quesito. Tem muito Cocada, açúcar, As dúvidas do Lucas são as melhores, eu tô né? tirando pra saber, porque aí eu não Vem do coco. Creme de papaya, porque tem papaya, daí você falou da cocada e da banana. E do doce de banana. Da bananada. Da bananada. Daí você vai falar da marmelada Da agora. marmelada também. Acaba tendo muita concentração também, né, de Também. açúcar. Esses doces, Lucas, muitas vezes quando você vai fazer, muito a gente tem que ler sempre o rótulo. Sim. Porque tem uma variedade muito grande. Muitas vezes a gente generaliza para algumas coisas, mas que, por exemplo, tem alguns que têm concentrado mais a fruta. Aí, opte por esses. Aqueles que vêm uma quantidade de... Você vai comer uma goiabada e antes da goiaba vem um açúcar, é uma açucarada, não é uma goiabada. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que se atentar. Mais ou menos isso. Ver a composição do alimento de um modo geral, né? E olhar isso a mesmo. tabela sempre, para a gente saber o que a gente está consumindo. Nada tem problema, lógico, se comer em excesso, qualquer coisa vai ter problema. Até água, chefe Edu. De verdade. É. Água, se você beber demais, faz mal. É muito louco isso, mas a gente já aprendeu Tudo, né? isso. É, Tudo verdade. em excesso faz mal. Menos amor e carinho. Esse Lucas a cada uma. Adriane, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. O Instagram da Adriane, @nutri.adrianemarcon. E a Adriane está fazendo as receitas. Você está cozinheira também, além de nutricionista, cozinheira. Tô começando. E o pessoal que vai lá e quer fazer esse tipo de trabalho também, porque muitas vezes as pessoas não têm tempo. Você associa esse trabalho Sim, a gente com tá... as... a gente pode falar marmita, não? São as refeições saudáveis para não Refeições ficar com saudáveis. muito sabor de marmita. O interessante é a gente quebrar isso, né? Porque às vezes as pessoas têm receio. Sim. Vou comer comida congelada, não é muito legal. Então eu falo refeições, marmitas saudáveis, porque acaba tendo um sabor mais fresquinho. E isso ajuda muito no dia a dia, né? E pelo contrário, muitas vezes algumas coisas que você consome congelada, eu falo muito sobre isso, sobre carne. Porque a carne congelada, que é congelada desde a origem, que você leva até a sua casa, ela congelada, você sabe que não teve oscilação nenhuma de temperatura. Muitas vezes uma carne que foi só resfriada e que tem muita perda de líquido é ruim. Com certeza. Né? Como também os alimentos que são só resfriados também pode ser da mesma forma, né, Adriana? Exatamente. E isso ajuda muito no dia a dia das pessoas, né, que querem se alimentar melhor. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Edu. Volte Obrigada, sempre. viu? É sempre um prazer te receber.